E aí, exatalizadores, olhando para a tela, eu te pergunto, qual dessas duas rampas é a mais íngreme? A rampa menor, que você está vendo ali à esquerda, de medidas 4 e 3 metros, ou essa rampa que você está vendo à direita, com a medida de 7 e 5 metros? Olhando apenas essas medidas, você é capaz de me dizer? Se você quer saber como, então fica aí que após a vinheta a gente vai ver qual situação matemática está por trás desse conceito. Então, roda a vinheta. E aí, exatalizadores, beleza? O professor Arthur aqui com vocês para a gente ter mais uma aula de matemática no canal Exatalizando. E você já viu aí que pelas figuras montadas na rampa, né, você já tem uma prévia falando de inclinação, que vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Ou seja, nós vamos associar a medida dos lados do triângulo aos seus ângulos internos. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos fazer aquele nosso acordo exatalizador, que é de você deixar o like aí no vídeo, tá certo? E se você ainda não é inscrito aqui no canal e você clicou no vídeo, faça esse favor ao canal, cresça junto conosco, não deixe de compartilhar o vídeo, o conteúdo é gratuito para você, ainda vai rolar muita videoaula aqui e muita resolução de exercício de matemática e de física. Então, recado dado, vamos lá para a nossa aula. A pergunta que eu fiz ainda há pouco foi a gente dizer qual dessas rampas é a mais íngreme. Aí você olha, você lembra que você falar de rampa mais íngreme, mais inclinada, normalmente nós associamos ao ângulo, né? Um ângulo de inclinação. Mas aqui nas figuras você não tem um ângulo, você tem a medida de dois lados. E você percebe que essa parte frontal da figura, né, você vê que está formando um triângulo retângulo. E daí a gente pensa assim, ora, será que não existe uma maneira de eu descobrir o ângulo que está ali na base, né? O ângulo que mostra a minha inclinação, se nós fôssemos marcar aqui, ó, o ângulo que mostra a inclinação das nossas figuras. Será que não tem como eu descobrir esses valores a partir dessas medidas? Com certeza tem. E é isso que é o objetivo da nossa aula de hoje. Falar sobre as relações ou razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então fica ligado aí na próxima tela que a gente vai começar. Então, exatalizador, antes da gente ir propriamente para as relações, vamos aqui ver um pouco da história, né? Como foi que se desenvolveu a parte da trigonometria? Na verdade, a origem da trigonometria ela é incerta, né? A gente não sabe qual é bem o momento que se iniciou, porque alguns povos, como os babilônios, como os egípcios, eles já tratavam de problemas envolvendo trigonometria, e também os gregos, logo a posterior, que tiveram acesso a esses trabalhos, também começaram a desenvolver ali na parte da astronomia, das navegações principalmente. Né? Então você pode ver aí na tela que nós temos a imagem do papiro de Hind, né? O papiro de Hind, que é um documento egípcio, um dos documentos matemáticos mais antigos, né, encontrados, que a gente ainda tem à disposição. E nesse documento você pode perceber ali que tem algumas escritas mostrando um formato triangular, tá bom? Então, esse momento aí a gente não consegue dizer, ora, foram os egípcios, foram os babilônios, foram os gregos, né? Então não tem um início certo. Mas é claro que com certeza a trigonometria foi muito desenvolvida devido às navegações, devido à astronomia e à agrimensura, tá certo? Mas uma coisa é certa, pessoal. O astrônomo Hiparco de Niceia, que você está vendo aí na imagem, ele fazendo um dos seus trabalhos, né? Então, ele ganhou o direito, né? Ele ganhou essa situação de ser chamado de o pai da trigonometria. Por quê? Porque ele desenvolveu um tratado em 12 livros justamente falando sobre esse assunto. Ora, ele era um astrônomo, como a gente pode ver aí na imagem, né? Então, com certeza, ele desenvolveu muita trigonometria no seu trabalho, nas medições de distâncias, de longas distâncias, né? Como da Terra à Lua. Naquela época você tinha o geocentrismo, então todo mundo cria que a Terra era o centro do universo e que todos os outros planetas, inclusive o Sol, girava ao redor da Terra. Então, o interesse era justamente esse, você descobrir qual era a relação do ângulo central de giro com o arco feito pelo movimento dos planetas. Né? Agora a gente sabe que não é assim, com certeza naquela época ajudou muito, esse tipo de tratamento ajudou muito a desenvolver a trigonometria. Tá? Então ele construiu o que seria a primeira tabela trigonométrica usando esse conceito de cordas, né? Como nós vemos ali, incluindo uma tábua de cordas. Então, com certeza,
né? Como ele foi o primeiro trabalho mesmo, o primeiro tratado envolvendo esse assunto, ele ganhou o direito de ser chamado de o pai da trigonometria. Então não esqueça, esse cara é Hiparco de Niceia. Agora que a gente sabe um pouco do contexto histórico, né, com o qual foi desenvolvida a trigonometria, vamos para as nossas relações métricas no triângulo retângulo, que é o objetivo dessa nossa aula de hoje, tá certo? Então, essas relações são três, é a relação seno, a relação cosseno e a relação tangente. Aqui, antes da gente começar a falar das três que você já está visualizando, nós vamos aqui pegar nosso triângulo retângulo, que vai ser o nosso modelo. Você percebe que ele é reto no vértice A. Aqui está o ângulo reto, ó, pelo quadradinho com o ponto central. Você tem dois ângulos alfa e beta, e vale lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Portanto, nós podemos concluir que alfa mais beta é igual a 90 graus. Ou seja, eles são complementares. Por isso, cada um desses ângulos é o quê? Agudo. Ok? Tem medida menor do que 90 graus. Isso daí, mais uma lembrança, que cada lado do triângulo retângulo tem um nome próprio, certo? Então, nós temos aqui, ó, o lado BC do nosso triângulo, ele é a hipotenusa do triângulo, certo? É o maior dos três lados e está sempre em oposição ao ângulo reto. Está sempre de frente para o ângulo reto. Depois nós temos os lados AC e AB. Vamos colocar aqui o lado AC e o lado AB. Ambos são catetos, certo? Então nós temos o cateto AC e o cateto AB. Beleza? Então já temos essas lembranças. Agora nós podemos falar sobre seno. O que é o seno? Ele é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa do triângulo. Ora, então se nós fôssemos observar aqui no nosso triângulo de referência, e nós fôssemos fazer, por exemplo, o seno de alfa, como que ele seria? Ele seria o cateto oposto a alfa, que no caso tem medida B, sobre a hipotenusa do triângulo que tem medida A. Certo? Se nós fôssemos fazer agora isso para o ângulo beta, seno de beta, nós teríamos o quê? O cateto oposto a beta, que no caso tem a medida C, dividido pela medida da hipotenusa, que é A. Tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com a referência do ângulo que nós estamos analisando. Depois nós temos como segunda relação métrica a relação cosseno. Tá bom? Então quando a gente vai analisar a relação cosseno, nós temos cateto adjacente ao ângulo, a medida deste cateto, dividido pela medida da hipotenusa do nosso triângulo. Portanto, se nós fôssemos fazer aqui, ó, cosseno de alfa, nós teríamos o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está próximo, né, do nosso ângulo, que no caso tem a medida C, pela hipotenusa que tem medida A. Assim também seria se nós fizéssemos o cosseno para o ângulo beta, né? Quem é o cateto adjacente? O cateto próximo ao ângulo beta. Ele é o cateto AC que tem a medida B. Olha só. Então seria aqui B, dividido pela medida da hipotenusa, que é A. Aqui nós já conseguimos uma relação importante, né, que nós vamos usar posteriormente. Essa aula é para nós mantermos o foco nessas três primeiras relações. Mas você já consegue perceber aqui que nós temos algumas igualdades bem importantes que nos ajudam em contas. Ok? E agora a gente tem a terceira relação, que é a relação tangente. Essa relação ela é obtida fazendo o cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. Ora, se nós fôssemos fazer isso para as nossas figuras, nós teríamos aqui a tangente de alfa como sendo o cateto oposto a alfa, que tem medida B, dividido pelo cateto adjacente, que tem medida C, e fazendo a tangente de beta, nós vamos obter cateto oposto a beta, que é C, dividido pelo cateto adjacente a beta, o cateto próximo a beta, que tem medida B. Ok? Então aqui nós temos as nossas relações aplicadas. Um cuidado que eu quero deixar para vocês, pessoal, é que muitas vezes nós temos um vício de ficar decorando as fórmulas. Então você pega um livro, pega um resumo, e às vezes o cara coloca assim, ó, seno de alfa B sobre A,
cosseno de alfa, C sobre A, tangente de alfa, B sobre C, mas você tem que tomar cuidado que ele está relacionando isso com o modelo de triângulo que ele está usando no momento. Então, eu acho mais jogo para você e eu peço que, se você não faz assim, a partir desse momento, eu recomendo para você que você sempre tenha prioridade em memorizar a relação métrica em si. Aqui, ó, o que é seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Entendeu? Então, isso vai melhorar muito o seu rendimento com relação à utilização das relações trigonométricas. E agora que a gente já visualizou elas aqui, é momento de a gente treinar. Então, eu separei 3 exemplos para a gente fazer, para não ficar muito extenso esse vídeo. E no próximo vídeo eu continuo fazendo mais uma bateria de exercícios voltado à trigonometria no triângulo retângulo. Então, vamos lá para o nosso exemplo número 1. Opa, pessoal, porque a gente ia para os exemplos, mas claro que eu não poderia deixar de falar sobre os ângulos notáveis, tá, pessoal? Então, o que são esses ângulos notáveis? Olha, existem figuras geométricas que são bastante utilizadas por nós, né? Nós temos quem? Além do triângulo retângulo. Nós temos o quadrado, nós temos aí o triângulo equilátero. Então, esses dois, o quadrado e o triângulo equilátero, eles têm uma característica em comum que é o quê? Todos os seus ângulos internos com medidas iguais e a medida dos seus lados também iguais. Portanto, essas figuras elas se destacam das outras figuras. E são justamente elas que são utilizadas para a gente montar essa tabela. Mas é claro que aqui a gente está falando de praticidade. Nós queremos utilizar ela assim de forma rápida. Então, para a gente fazer isso, existe uma rima, um poeminha, que eu gosto de utilizar para lembrar da tabela. Tanto que você está vendo ela aí que está em branco, não está preenchida, que a gente vai fazer isso juntos agora. Então, olha só. Ali você está vendo à esquerda a tabela, né? A nossa rima. Então, a rima diz o seguinte. Você tem que falar como se fosse uma poesia, hein? Encara isso como se você estivesse declamando um poema. Então, olha só como é que eu faço. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz em quem não é 1. A tangente adiferente, você vai ver. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Olha só que lindo, né, bicho? É uma poesia, cara. Isso aqui você tem que guardar no seu coração. É muito lindo isso. Então agora a gente vai pegar essa poesia e a gente vai colocar aqui na nossa tabela. Beleza? Então, começando. Primeiro, vou colocar aqui uma observação. A sua tabela tem que ser desenhada como essa, tá, pessoal? Então você tem, ó, seno, cosseno e tangente são as linhas, 30, 45, 60 são as colunas. Então, primeiro trecho do nosso poema trigonométrico. Ele diz o seguinte: 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Acompanha comigo, hein? Tudo sobre 2. Raiz em quem não é 1. A tangente é diferente, você vai ver. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Pô, que lindo, né, bicho? Chega a dar uma emoção no coração. Então você tá vendo aí, olha, que com essa rima, cara, você consegue fazer a tabela de ângulos notáveis, ó, rapidão. Então você viu? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz em quem não é 1. Essa parte forma seno e cosseno, as duas primeiras linhas. E por fim, né, a tangente é diferente, você vai ver. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Se você quiser, você pode colocar isso aí no ritmo de uma batida que você curte, seja sertanejo universitário, funk, rock, heavy metal. Então você escolhe e coloca uma batida em cima, fica até mais fácil para você memorizar de forma musical. Beleza? Então agora sim a gente vai para os exemplos que eu separei. Simbora! Exemplo número 1 na tela, pessoal. Vamos lá. Uma rampa lisa de 10 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira eleva-se quantos metros verticalmente? Então, olha só, nós temos aqui nossa rampa. Imagina aqui, ó, que o Joãozinho, né? O Joãozinho, ele vai subir a rampa. E ele está querendo chegar aqui em cima. Aqui em cima é onde ele quer acessar. E a pergunta é,
Uma pessoa que vai subir essa rampa, o Joãozinho, quando ele for subir essa rampa, quantos metros ele vai se elevar verticalmente? Aqui o desenho já está favorecendo, né, a nossa visão, que você consegue enxergar o nosso triângulo retângulo aparecendo aqui, né? Então, o nosso triângulo retângulo modelo, olha só, ele está nessa parte. Nós temos aqui todo ele determinado, olha só. Nós temos nosso ângulo reto, tá bom? E você vê, olha só, que a medida x que nós queremos encontrar, ela é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. E esse 10 metros, ele é relativo à medida da hipotenusa do meu triângulo. Então, já matamos a questão. Porque se eu tenho, aqui, ó, se eu tenho o cateto oposto e eu tenho a medida da hipotenusa, a relação que eu posso usar é quem? Seno. Cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa questão. Já identificamos que vamos utilizar o seno de 30 graus, ok? E isso vai ser igual a cateto oposto, que é a medida x, e a hipotenusa, que é 10. Então, agora você tem que lembrar lá da nossa tabela de seno, cosseno e tangente. E o seno de 30 graus, se você bem lembra, ele é 1 sobre 2, 1 meio. Então, você vai ter 1 sobre 2 é igual a x sobre 10. Olha o que nós ganhamos, uma belíssima aqui proporção. Como que você resolve? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Propriedade fundamental da proporção, né? Então, você vai ter 2 vezes x. Opa, vamos mudar a cor, né? Fazer isso, vai ficar mais escuro. A gente vai ter 2 vezes x, que é 2x, é igual a 10 vezes 1, que é 10. Ora, 2 vezes um número que dá 10, você pode resolver de cabeça, isso é igual a 5, ou então você divide aqui, né? Você sabe que x está multiplicado por 2, então eu vou pegar tudo isso e dividir por 2, ambos os lados, porque eu tenho uma igualdade. Então, você tem 2, cancela com 2, que vai sobrar 1x, 10 dividido para 2, 5, e matamos aqui a resposta do nosso primeiro exemplo. Exemplo 2 na tela. Do alto da torre de uma plataforma marítima de petróleo de 45 metros de altura, o ângulo de depressão em relação à proa de um barco é de 60 graus. A que distância o barco está da plataforma? Então, olha só aqui o nosso esquema. Nós temos o desenho para nos auxiliar. A torre tem 45 metros de altura. Aqui está o barco. E nós queremos, olha só, a distância que o barco está da plataforma. Ou seja, quem é essa medida aqui no nosso desenho? Ela é essa medida aqui, ó, que eu destaquei em vermelho. Tá certo? Então, nós queremos descobrir quem é essa medida x. E para qual triângulo retângulo nós vamos olhar aqui? Porque eu tenho um ângulo de 60, tenho um ângulo de 30. Ora, está bem visível aí pela nossa configuração que nós vamos observar esse triângulo retângulo que vai se formar bem aqui com o ângulo de 30 graus, né? Então, nós temos, olha, ele destacado aqui. O que é que nós precisamos? Nós precisamos do ângulo e de duas medidas de lado naturalmente. E a gente já tem a altura que é 45. Portanto, vamos lá agora para a solução e como que ela vai ficar. 30 graus, o x ele é cateto oposto, beleza? E nós temos aqui o 45, que ele é a altura, ele é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Portanto, o que é que eu tenho? Eu tenho uma relação que envolve o meu x, que ele é cateto oposto, e eu tenho 45 graus, que ele é cateto adjacente. Ora, essa relação é a relação da tangente, né? É a relação da Coca-Cola, o pessoal brinca, né? Relação da Coca. Opa, nem é nada de patrocínio, não. É a relação da Coca, né? Então, como é que você lembra? Você tem a tangente, no caso, de algum ângulo. Vamos colocar θ. Usando as iniciais da palavra, você tem cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Por isso que a gente fala que é a regra da Coca. Então, beleza. O nosso ângulo aí é o ângulo de 30 graus. E agora a gente começa a nossa solução. Então, vamos colocar. Tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que tem medida x, e o cateto adjacente, que tem medida 45, que é 45 metros a altura da torre. Você lembra que, no caso, quando você estiver fazendo uma prova, obviamente, você vai fazer sua tabela ali no canto da prova, para você lembrar usando a rima, usando o nosso poema trigonométrico.
Então, aqui você vai lembrar que a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Isso vai ser igual a x sobre 45. Agora, o que nós vamos fazer é, de novo, a nossa multiplicação de proporção, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, vamos lá, o que é que nós ganhamos com isso? Nós vamos ter aqui 3 vezes x, que é 3x, é igual a 45, que multiplica a raiz de 3. 45 raiz de 3. Vamos dividir tudo por 3, porque o nosso x está multiplicado por esse valor. Então, a gente divide, ó, ambos os lados da igualdade por 3. O que é que a gente vai ganhar? Aqui eu tenho 3 dividido por 3, que vai me dar apenas um x. Nessa hora, não é para você cometer aquele erro de cancelar o 3 com o 3 aqui de dentro da raiz, hein? Aqui é a raiz quadrada de 3, não é o número 3. Portanto, eu posso fazer a divisão de 45 por 3, que isso vai me dar 15, e a gente tem aqui 15 raiz de 3 metros. Como a questão, ó, se a gente reparar no enunciado, ela não diz para nós qual é o valor aproximado da raiz de 3 que ela quer utilizar, que isso é um número irracional, nós paramos a nossa conta por aqui mesmo. Então, o resultado é que a distância que o barco se encontra é igual a 15 raiz quadrada de 3 metros. Ok? Então, agora vamos lá para o nosso terceiro exemplo. Terceiro e último exemplo aqui, meus exatalizadores. Vamos lá. FUVEST São Paulo. Calcule a medida X indicada na figura abaixo. Então, você está vendo aqui que nós temos um triângulo retângulo maior, que você consegue ver. Só para a gente melhorar nossa solução, vamos organizar. Nós temos aqui o vértice A, vou chamar esse vértice de A, né? Então, vamos colocar aqui bem bacana. Vou chamar esse vértice de B, e esse outro aqui em cima de C, e esse outro ponto eu chamarei ele de D, tá bom? Então, agora sim, ó, eu consigo dizer para você que eu vejo dois triângulos retângulos nessa figura, tá bom? Então, eu consigo ver o triângulo retângulo ABC, que é o maior, e eu consigo ver o triângulo ADC, que é esse aqui, ó, à direita, menor. Ora, por que a gente fez isso? Porque eu vou precisar trabalhar com os dois. Qual é a sacada aqui dessa questão? Além de eu reconhecer que eu vou usar as relações trigonométricas, uma vez que eu tenho ângulos e medidas dos lados. É você perceber que o triângulo ABC e o triângulo ADC, eles compartilham, né, um lado. E qual é esse lado? É o lado AC, né? Então, eles têm, ó, o lado AC em comum. E isso é que está sendo perguntado de nós. Qual é a medida? Então, vamos utilizar esse lado igual ao nosso favor. Beleza? Então, agora façamos o seguinte. Vamos começar aqui observando o triângulo ADC, que é esse triângulo menor. Aqui, você consegue perceber que além do X, que é lado comum para eles dois, esse pedacinho aqui, ó, o AD, esse lado do triângulo ADC, ele também pertence ao triângulo ABC. No caso, o lado AB é a junção desse lado mais a medida de 100. Então, vamos chamar ele de Y aqui, uma vez que a gente vai precisar dele, né? Então, nós temos essa medida igual a Y. Ora, para que a gente vai fazer isso? Porque eu vou utilizar a tangente do ângulo de 60 graus, que justamente vai envolver as duas medidas que eles têm compartilhadas, tá? Que fazem parte das duas figuras. Então, a tangente de 60, você lembra que é cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, y. Beleza? Então, agora a gente vai fazer aquela nossa tabela, que você já lembra qual é, né? Que nós construímos ainda há pouco, e você vai ver que a tangente de 60 é igual à raiz quadrada de 3. E isso você vai ter x sobre y. Tá certo? O que é que nós queremos encontrar aqui? Nós queremos encontrar a medida x. Ok? Portanto, eu vou isolar a medida y. E quando a gente faz isso, eu vou ter y igual a x sobre a raiz quadrada de 3. Ora, o que a gente vai fazer? A gente precisaria racionalizar aqui a questão. Mas, por enquanto, vamos fazer assim e você vai ver o porquê. Agora, vamos lá. Dei um spoiler aí do cálculo, né? Mas vamos deixar assim por um momento. Então, vamos para o cálculo para o triângulo ABC.
Então, o que é que eu tenho no triângulo ABC, né? No triângulo ABC, a gente tem aqui também a tangente de 30 graus. Por quê? Porque ela envolve o valor x, que é o cateto oposto, e a gente vai precisar desse cateto adjacente, ó, que também envolve a medida y. Tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa tangente de 30. Então, a tangente de 30 graus é igual. Aí vamos fazer aqui. Cateto oposto, que continua sendo a medida x, e o cateto adjacente, que vai ser 100 mais y. Só que nós já escrevemos aqui o nosso y como x raiz de 3. Então, vamos lá. Vou colocar 100 mais x raiz quadrada de 3. Beleza? Então, vamos substituir. Lembra da tabela? Tangente de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 3. E aqui nós vamos ter x sobre aquele nosso valor de 100 mais x raiz de 3. Nessa hora, pessoal, não é para você se espantar com o cálculo, né? Como eu falo para os meus alunos presenciais, eu falo para eles, não é para você ter a síndrome do peru de Natal, morrer de véspera e pensar que isso aqui vai ser difícil. Primeiro, você sabe que aqui é uma proporção, nós vamos seguir a regra das proporções. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, fazendo a nossa multiplicação, o que é que você vai ter? Você vai ter a raiz quadrada de 3 que multiplica essa soma. Então, isso vai ser 100 vezes a raiz de 3, que vai ficar 100 raiz de 3, mais, aí você vai ter, ó, raiz de 3 que multiplica x sobre a raiz de 3. Fazendo isso aqui no canto, quando você tem isso aqui, ó, raiz de 3 que multiplica x sobre a raiz de 3, você vai ter o cancelamento da raiz quadrada de 3. Portanto, vai sobrar aqui, ó, só o x. Beleza? Viu como parecia que ia ser um negócio ultra difícil e nem é? Basta você ter calma e com tranquilidade que você consegue resolver, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, 3 vezes x, o produto dos meios, 3x. Ora, vamos resolver nossa equação, né? Isolando aqui o termo com x, a gente vai ter 3x menos x é igual a 100 raiz de 3. 3x menos x vai ser igual a 2x. Isso vai ser igual a 100 raiz quadrada de 3. E agora aqui, para a gente finalizar a nossa conta, nós dividimos tudo por 2, porque o nosso x está multiplicado por 2. Né? E finalizamos. O que é que nós vamos ganhar? 2 dividido para 2 é 1, portanto, a gente vai ter somente x. 100 dividido para 2, 50. 50 raiz de 3. E aqui, olha só, nós fechamos o nosso resultado. Era isso que nós queríamos. Qual é o valor de x na figura? É o valor de 50 raiz quadrada de 3. Beleza, pessoal? Então, olha só. Aqui nós fechamos essa aula inicial de trigonometria no triângulo retângulo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aí no vídeo, tá? De você compartilhar o vídeo com seus amigos para eles também aprenderem trigonometria. De você se inscrever no canal para ficar ligado aqui em todas as videoaulas, em todas as resoluções de questões que nós temos, tá certo? Então, um abraço a todos, cuidem-se, fiquem bem, não deixem de estudar, né? Aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem para aprender, tá bom? Então, até a próxima e tchau!